Hoje eu quero falar de uma passagem de difícil interpretação da Bíblia que está na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro. Pedro escreveu o seguinte no capítulo 3, a partir dos versos 18 em diante. Está escrito assim: Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aí continua a passagem, no verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Bom, olhando assim rapidamente o texto, dá-se a impressão que Jesus, em algum tempo do seu ministério, pregou a espíritos em prisão que talvez fossem pessoas desencarnadas, mortas, tá bom? Bom, será que realmente Jesus pregou para mortos? Será que quem morre tem a chance de se arrepender depois de morto devido a uma pregação de Cristo? Será que foi assim ou foi apenas algo do passado? Ou ainda, será que existe outra forma de entendermos esta passagem de difícil interpretação da Bíblia? A outra interpretação que há, e que também tem muitos teólogos que subscrevem a ela, dizem que esse evento aqui descrito por Pedro, na verdade aconteceu antes da morte de Jesus. E se refere a um tempo, na época do dilúvio, quando Cristo, em espírito, pregou para os antediluvianos, aqueles que viviam na época de Noé. Então não estaria aqui descrevendo uma situação supostamente ocorrida depois que Jesus é crucificado, entre a crucifixão e a ressurreição de Jesus, mas sim uma situação que Jesus pregou lá na época do Gênesis, lá na época de Noé, quando ele foi e anunciou para aquelas pessoas antediluvianas o castigo de Deus que viria através das águas. Eu vou dizer para vocês qual das duas interpretações eu advogo, tá bom? Eu fico com a segunda interpretação e vou dar minhas argumentações para vocês aqui. Respondendo, e cada vez que eu der uma argumentação, é lógico, por tabela, eu estarei respondendo à argumentação daqueles que advogam a primeira hipótese, que Jesus teria, depois de sua morte, descido ao mundo dos mortos e pregado para eles ali. Então, à medida que eu for justificando a interpretação que eu adoto, com outros teólogos, é claro, eu estou respondendo à primeira questão aí. Vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho de dificuldade de aceitar uma suposta ida de Cristo ao mundo dos mortos para pregar para eles, é que se Pedro estiver ensinando isto, é a única vez em toda a Bíblia que tem alguma ideia de Jesus ter descido ao mundo dos mortos para pregar para eles. Não há endosso a esse respeito em nenhuma outra parte das Escrituras. Nenhuma, de Gênesis ao Apocalipse. E você sabe que é temerário você sustentar toda uma doutrina cristã em cima de uma única passagem. Se nós não conseguirmos compreender aquela passagem à luz da Bíblia como um todo, é melhor deixá-la em stand-by. Mas sustentar uma doutrina em cima daquela passagem que não tem respaldo no restante da Bíblia, e além disto, até se choca contra os ensinamentos bíblicos, aí que se torna problemático, tá bom? Esse é um primeiro ponto que eu tenho aqui para discordar desta ida de Jesus ao mundo dos mortos. Segundo, vamos analisar a passagem dentro do seu contexto. Isso aqui implica, inclusive, na observação de expressões idiomáticas que aparecem no termo. Quando aqui diz assim, olha, Cristo vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olhando assim pela ótica moderna, parece que espíritos em prisão são fantasmas, seres espirituais que estavam presos, né? Ghost, como diz em inglês, Geist em alemão, aqueles seres de alma realmente platônica que vive a parte do corpo e está presa no mundo da prisão, ali no mundo do cárcere espiritual. Nós não precisamos entender dessa maneira. Há várias passagens da Bíblia que a palavra espírito é usada com muitas conotações que não tem nada a ver com fantasma. Por exemplo, quando a Bíblia fala que o Espírito sopra
você tem espírito, não é um fantasma, o ser humano tem o espírito de Deus em si. E há muitas situações em que a palavra espírito significa pessoas vivas. Aliás, sempre que a Bíblia fala de espírito, está se referindo a pessoas vivas. Espírito humano, eu digo, é porque tem o Espírito Santo de Deus. Pessoas vivas, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos para você. Vamos abrir a Bíblia aqui em Romanos capítulo 8, versículo 16. Na minha tradução diz assim, olha. Deixa-me ver. O próprio Espírito, está falando do Espírito Santo de Deus, por isso que está com E maiúsculo, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha como Paulo está falando aqui. O Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus, testifica ao nosso espírito. Em outras palavras, testifica a nós. Então, Paulo refere-se a nós mesmos como espíritos. Então, aqui, lógico, não está falando de nada de um espírito desencarnado, uma pessoa que está vivendo no limbo, no purgatório, no inferno, no paraíso, em algum lugar além. Ele está falando que o Espírito de Deus fala ao nosso espírito. Quer outra passagem? Vou passar para vocês aqui. 1 Coríntios 16, verso 18. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 18. Vamos abrir aqui e eu vou mostrar para você outro texto bíblico que coloca espírito como sendo pessoas vivas. Diz Paulo aqui na carta de 1 Coríntios 16, 18. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Paulo está falando de uma situação de alegria que ele teve com a vinda de algumas pessoas que ele gostava muito. E ele fala que a presença dessas pessoas com ele, pessoas vivas ali, colegas de ministério, trouxe ao seu espírito grande refrigério e alegria. E ele fala não somente ao meu espírito, mas também ao espírito de vocês. Ora, Paulo estava vivo, todo mundo estava vivo. E quando ele fala trouxe ao meu espírito, ele não está falando em nenhum momento de uma pessoa desencarnada que morreu e está vivendo no além. Mais uma passagem eu quero ler para vocês aqui. Vamos também ver Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. Hebreus 12, 22 e 23. Isso aqui mais profundo. Hebreus 12, 22 e 23. Olha o que Paulo diz aqui. Acreditando que provavelmente foi Paulo o autor de Hebreus, né? Uma discussão a esse respeito aí. Diz assim, para falar da igreja de Deus. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegam à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja, Paulo está falando não de entidades vivendo numa realidade extracorpórea, ele está falando da igreja de Cristo. E ele fala que pela fé, essa igreja de Cristo chega ao Deus vivo, ao primogênitos, àqueles que estão com o nome arrolados ao céu, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E Paulo está falando aqui da igreja. Vamos também a mais uma passagem aqui, Gálatas, capítulo 6, verso 18. Gálatas, capítulo 6, versículo 18. Está aqui, olha. Gálatas, capítulo 6, versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. E para terminar, mais uma passagem. 1 João 4, verso 1. 1 João 4, versículo 1. 1 João 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. E ele continua falando, né? Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E quando João está falando aqui, todo espírito que confessa que Cristo veio em carne, testem os espíritos, ele está falando de mestres,
falsos profetas ou verdadeiros profetas, verdadeiros mestres que estavam disputando espaço na igreja cristã naquela época. Ele não estava falando de pessoas desencarnadas. Ele fala, qualquer professor, qualquer mestre que vier ensinar para vocês, testem o espírito dele, porque muitos espíritos, e ele está falando de pessoas. Então, quando nós temos essa passagem de Pedro falando que Cristo pregou a espíritos em prisão, eu não preciso necessariamente imaginar almas desencarnadas por aí, porque há muitas passagens da Bíblia, eu li apenas algumas delas, em que a expressão espírito se refere a pessoas plenamente vivas como eu e você. Se eu estivesse falando aqui em linguagem bíblica ou com as expressões idiomáticas típicas do tempo da Bíblia, eu poderia começar esse vídeo falando assim: olá a todos os espíritos que me ouvem. E eu não estaria falando de nenhuma sessão mediúnica. Espíritos que me ouvem, estou falando de vocês. E eu falaria também assim, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, isso alegra o meu espírito. Porque o Espírito de Deus fala ao meu espírito para falar ao espírito de vocês, ou seja, eu estaria falando apenas de seres humanos conversando, tá bom? Seres vivos, não entidades extracorpóreas ou que morreram. Então o primeiro ponto é isso, pegar a expressão pregou aos espíritos em prisão como referindo-se a espíritos desencarnados, não tem base bíblica. Um outro problema que eu enfrento disso aqui, não ter base bíblica, é que quando a Bíblia fala, por exemplo, Cristo teria que pregar aquelas pessoas, ela faz simplesmente referência à pregação de Cristo como sendo aquele que pregou às pessoas que estavam aprisionadas no pecado, aqueles que deveriam ser libertos do cativeiro espiritual, mas novamente pessoas vivas. Quer um exemplo? Vamos ler aqui Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas 4, verso 18. Olha como Cristo, fazendo uma citação de Isaías, descreve o seu próprio ministério. Lucas 4, 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, isto é, aos que estavam presos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Agora, é curioso que quando eu leio os 4 evangelhos, eu não vejo situação nenhuma em que Jesus foi pregar numa cadeia, numa prisão. Pelo contrário, eu vejo até um episódio em que João Batista estava preso e Jesus não foi vê-lo. Os discípulos de João Batista que vieram conversar com Jesus. Jesus não foi ao cárcere pregar para João Batista. E eu não tenho nenhuma passagem do Novo Testamento descrevendo Cristo indo às prisões e pregando para os presos. Não há isso. De modo que eu posso entender que essa expressão libertar os cativos, os oprimidos que estão cativos, refere-se aos cativos do pecado. Quer um exemplo mais? Vamos abrir a Bíblia também em Lucas capítulo 13, versículo 16. Lucas capítulo 13, esse texto para mim é mais claro ainda. Lucas capítulo 13, versículo 16. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Lucas 13, 16. Quando Jesus estava num lugar em que uma mulher deveria ser curada e era dia de sábado, houve um BO ali com os fariseus. E Jesus pergunta para eles o seguinte, preste atenção. Por esse motivo, não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Veja, Jesus estava falando da cura de uma mulher enferma num dia de sábado. E ao expressar-se a respeito de sua enfermidade, Jesus falou, uma filha de Abraão que o diabo mantém cativo há 18 anos. Convinha a mim libertar do cativeiro. Então você vê que o cativeiro aqui não significa necessariamente a alma presa no mundo extracorpóreo. Jesus pregou para pessoas que, se fossem curadas de uma doença ou livradas do pecado, do reino das trevas, eram chamadas de cativos que foram libertos. Ou, traduzindo para a nossa realidade, quando Cristo me encontrou, eu também fui liberto do pecado. Eu fui liberto da condenação. E olha que eu, pelas leis humanas, graças a Deus, até o dia de hoje, nunca fui processado, nem estive preso. Então eu não preciso estar
preso aos olhos da justiça humana para considerar um prisioneiro do pecado que Jesus também acabou de libertar. Deixa eu ver se tem mais uma passagem aqui. Efésios 4, verso 8. Também gostaria de ler esse texto. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Também tem mais uma passagem que nos ajuda a entender essa questão da escravidão como sendo um símbolo do pecado. Mas, no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Tá certo? Efésios 4, verso 8. Ou seja, quando nós somos escravos, nós somos prisioneiros do pecado. Então, quando fala que Cristo foi livrar, foi pregar a espíritos em prisão, eu não preciso necessariamente entender como espíritos desencarnados que estão presos no mundo dos mortos, mas sim como pessoas vivas que estavam presas pelo pecado, pela doença, pela enfermidade, pela falta de visão espiritual, e a conversão é simbolicamente colocada como sendo uma libertação da prisão. Ok, mas vamos continuar. Será que Cristo realmente esteve no inferno para pregar para pessoas? Essa é outra passagem complicada, porque quando eu vou para a própria carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, eu encontro assim, veja bem, 1 Pedro 1, 10 e 11, diz assim, perdão que eu passei demais aqui, fui para Tiago. 1 Pedro 1, 10 e 11. Diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Ele está falando dos profetas do Antigo Testamento. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vós, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que teriam depois desses sofrimentos. É o próprio Pedro, na mesma epístola. Pedro está falando assim, olha, aqueles profetas do passado que já morreram, eles profetizaram. Quando que aqueles profetas profetizaram? Depois que eles morreram? Não, enquanto estavam vivos. E como que eles profetizaram enquanto estavam vivos? Eles profetizaram pelo Espírito de Cristo que neles estava. Olha, então isso aqui já me dá uma dica sobre como que Cristo em Espírito vai pregar aos cativos em prisão. Vamos continuar aqui. Outra passagem que chama atenção, que eu quero ler, por isso que eu fui para Tiago aquela hora, é Tiago 2, 26. Tiago 2, 26. Diz assim, olha. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, peraí. Se o corpo sem espírito é morto, não tem o que fazer, como que Cristo sem o corpo poderia pregar em espírito? Não faz sentido. Não somente não faz sentido para ele, como não faz sentido para os outros. Porque alguém pode dizer, mediante esse meu argumento, mas espera aí, Rodrigo, quando você fala que o corpo sem espírito não está morto, citando Tiago, você está falando do corpo de seres humanos normais. Mas Jesus era Deus. Sim, ele era Deus. Mas quando ele se encarnou, ele morreu como um ser humano e ao ressuscitar, ele ressuscitou do mesmo modo como que nós que morrermos vamos ressuscitar antes da volta de Jesus. Ele só ressuscitou antes. Tanto é que depois que ele ressuscita, ele aparece para os discípulos, ele mostra as marcas da crucifixão, ele come com eles, ele continua humano. Além disso, o segundo argumento que eu posso dar nesse sentido é que, ainda que você quisesse trabalhar com uma morte de Jesus diferenciada, onde o espírito dele pudesse sobreviver ao corpo, ele iria pregar para quem? Porque os outros seres humanos cairiam na lei colocada aqui por Tiago, capítulo 2, 26. O corpo sem espírito é morto, então não tem como o espírito sobreviver depois disso.
Ainda não está satisfeito? Então vou mostrar outra passagem para você. Vamos a Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, capítulo 9, versículos 5 e 6. Só um minutinho aqui. Eclesiastes 9, 5 e 6. Na minha tradução diz assim, prestem atenção. Eclesiastes 9, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada, e nem têm recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Então Eclesiastes deixa bem claro que os mortos não têm conhecimento. Como é que, se eles não têm a noção mais de amor, de ódio, de inveja, etc., como é que eles podem ter discernimento cognitivo para entender uma suposta pregação que lhes é passada depois que morreram, a fim de que possam ser libertos do cativeiro? Outra passagem que eu quero ler com vocês, Isaías capítulo 38, versos 18 e 19. Isaías capítulo 38, versos 18 e 19. Isaías diz assim: a sepultura não pode te louvar, está falando a Deus. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem à cova não esperam em tua fidelidade. Opa! Como é que aqueles mortos de Adão até a cruz poderiam estar num lugar intermediário, aguardando a morte de Cristo para então irem para a glória? Isaías deixa bem claro que os mortos não esperam em tua fidelidade. Continua dizendo, os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje estou fazendo. Somente os vivos louvam a Deus. Então, como é que poderia Jesus descer a um mundo de almas mortas que teriam conhecimento, capacidade de amor e ódio, porque alguns aceitam a pregação de Cristo, outros não, ou mesmo que, com base na decisão prévia em vida, estão agora ali esperando na fidelidade de Deus, sendo que Isaías fala que os mortos não esperam. E outra diz que somente os vivos louvam a Deus. Então como é que aqui posso imaginar pessoas depois da morte glorificando a Cristo, porque supostamente ele pregou para eles? Então como é que eu entendo essa passagem? A continuação do texto me dá a luz, porque diz assim, olha, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca para a qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Para mim aqui, Pedro está falando que Cristo pregou para os antediluvianos. De que maneira que Cristo pregou para os antediluvianos? Através de Noé. Porque assim como aquela passagem que eu li de Paulo, que os profetas do Antigo Testamento anunciaram o que iria acontecer hoje porque o Espírito de Cristo estava neles, lembra essa passagem? Da mesma maneira, Noé pregou aos antediluvianos porque o Espírito de Cristo estava em Noé. Desta forma, é correto dizer que Cristo pregou àquelas pessoas que viveram antes do dilúvio e que são chamados de presos espirituais, porque espiritualmente eu sou um prisioneiro quando eu não aceito a Cristo ainda ou quando eu estou nas garras do pecado. Tá bem? Também expliquei que em diversas passagens da Bíblia, espíritos significam pessoas vivas e não mortos, que estão definitivamente mortos. Eu quero ler mais uma passagem para vocês aqui, Efésios 2,19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Gálatas, Efésios 2, 19. Diz assim, olha, Efésios 2, 17, 18, 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deixa eu ver aqui, tinha mais um texto, 2 verso 1, perdão.
Aqui, olha, fala assim, ó. Ele, está falando de Cristo, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Percebeu essa passagem? Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em minhas transgressões e pecados. Em outras palavras, a pregação é feita a pessoas mortas, só que estão vivas. Entendeu a questão bíblica? Até que eu encontre a graça de Deus, eu estou morto em meus delitos e em meus pecados. Ainda que eu esteja vivo, respirando, com o aparelho circulatório funcionando perfeitamente, espiritualmente eu estou morto. E é nessa condição de espiritualmente morto que a Bíblia fala que a mensagem chega até mim. Por isso que quando Cristo prega a espíritos em prisão que noutro tempo foram rebeldes como Noé, não está falando em pessoas desencarnadas, mas em pessoas que ainda estão mortas em seu delito. E não necessariamente alguém que realmente está debaixo da terra. Que é uma outra passagem também que esclarece isso. Quando você vai para Mateus capítulo 8, verso 22, você tem um episódio em que Cristo coloca à prova alguns que queriam segui-lo. Eu até fiz uma menção de uma passagem análoga dessa na versão de Lucas, na outra vez. E Jesus falou, na semana passada, e Jesus fala assim para ele: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Quando aquele jovem falou: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores, mas deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Eu expliquei esse texto semana passada. Jesus fala: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. E ele não está falando de cadáveres sepultando cadáveres, muito menos de almas desencarnadas sepultando outras almas desencarnadas. Ele falou de pessoas vivas que ele comparativamente chamou de mortos, simbolicamente chamou de mortos. Resumindo então, por causa dessas passagens que eu acabei de ler, a única forma que eu tenho de harmonizar coerentemente a difícil passagem de Pedro com o restante do ensino escriturístico seria entender o seguinte: quando Cristo, através de Noé, pregou aos espíritos vivos de pessoas que estavam mortas em seus pecados acerca do dilúvio vindouro, ele estava anunciando para eles a salvação. E Pedro usa isso aqui para falar justamente como devem se portar aqueles que hoje sofrem por seguirem a Jesus. Pedro fala com eles assim: por favor, não tenham medo da ameaça, não fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Deus, saiba que através de vocês Cristo está pregando para todas essas pessoas. Assim como eles rejeitaram a Cristo, pode ser que rejeitem vocês também, mas não se aflijam. Eu sei que vocês pregam e às vezes muitas pessoas não aceitam a mensagem, mas não se angustiem, deixem o resultado com Deus. Aliás, foi assim que aconteceu no passado, quando através de Noé, Cristo pregou para aquelas pessoas que estavam presas, mortas em seus pecados. Canal Examinando as Escrituras. Aqui você encontra os melhores cortes do Evangelho da Salvação. Não deixe de se inscrever em nosso canal.